Boa noite. Liberar ou proibir? O uso da maconha voltou a ser polêmica após várias manifestações pró-liberação. Para debater o tema, convidamos o advogado da Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos, Mauro Chaiben, que ganhou a ação no STF que liberou a marcha da maconha. O deputado federal João Campos, do PSDB de Goiás, líder da bancada evangélica na Câmara, e o neurocientista Renato Malcher, autor do livro Maconha, Cérebro e Saúde. Antes, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. 40 cidades se mobilizaram neste final de semana. A Marcha da Liberdade, ou Marcha da Maconha, como ficou conhecida, vai contra o conservadorismo, a repressão, a violência policial e apoia a livre expressão. A liberação da polêmica marcha ocorreu somente na quarta-feira, 15 de junho, pelo Supremo Tribunal Federal. Uma decisão considerada vanguardista. O Judiciário considerou que uma manifestação como esta não é apologia ao crime, e sim um exercício da liberdade de expressão. A batalha pela liberação da maconha ganhou um aliado importante quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou-se favorável à descriminalização do uso e propôs uma discussão às atuais penas de prisão e repressão ao usuário. Pensar num mundo livre de drogas é uma coisa utópica. Não houve até hoje na história. Agora você pode reduzir o dano que a droga causa às pessoas e à própria sociedade. Para quem defende a liberação, o argumento é histórico. Milênios de uso, décadas de repressão. Lembrando que os antigos povos da América já utilizavam a droga com uso terapêutico. A ciência também tem adeptos. Além do uso como analgésico, pesquisas recentes mostram que os princípios ativos da maconha ajudam no tratamento de pacientes de Parkinson, Alzheimer, algumas formas de epilepsia, câncer e até bruxismo, como afirma este usuário, que pediu para não ser identificado. Eu experimentei com o pessoal na faculdade e aí optei, larguei o álcool e vi que estava me dando, na verdade, muito menos malefícios do que a droga que eu usava, né? E, na verdade, até me aliviava as dores de cabeça matinais. Atualmente, o usuário que é pego com pequena quantidade da droga não pode ser preso, mas terá sua ficha suja. A lei não define a quantidade de droga que diferencia usuário ou traficante, cabendo ao policial ou ao juiz a tipificação. A questão chegou aos cinemas. 2 documentários, Quebrando o Tabu e Cortina de Fumaça, ampliam a discussão, com um viés para a descriminalização e a liberação da maconha. A música brasileira já fala em legalização, com Marcelo D2 e Gabriel Pensador. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o cacique oficial. Deputado João Campos, há uma polêmica no Congresso instalada há muito tempo com relação à legalização do uso da maconha, e isso caiu numa espécie assim de buraco negro legislativo. Aqueles temas que a sociedade inteira discute e que nunca são votados pelo Congresso. Aconteceu recentemente com a questão do casamento gay, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal resolveu decidir uma questão que o Congresso não votava. Agora, com relação à marcha da maconha, a decisão do Supremo foi mais ou menos na mesma direção, quer dizer, deliberou sobre um assunto que o Congresso não consegue levar adiante, tomar uma decisão. O senhor que questiona a decisão tomada pelo Supremo, a liberação do consumo de maconha, como o senhor encara essa questão? Olha, esse argumento é um argumento falacioso. O Congresso tem legislado. A nova lei de drogas é de 2006, uma lei recente. Nessa lei, o artigo, salvo engano, 28, o uso de drogas não é penalizado. É penalizado o porte. E mesmo assim, não é penalizado com cadeia. A pena é de advertência, de prestação de serviço à comunidade, enfim, mas a droga, o uso puro e simples, não está criminalizado. Agora, a sociedade certamente não está informada disso, de tal forma que o parlamento se manifestou a tempo e hora. Essa decisão do Supremo, que me preocupa, é um outro aspecto. Ao invocar o direito da livre manifestação do pensamento, da expressão, eu penso que nenhum direito absoluto. Na medida que o Supremo diz, olha, desde que seja uma manifestação pacífica, que corresponda apenas à livre expressão, e isso precisa até ser garantido pelo Estado, então pode. Bom, mas pode, o que mais que pode, invocando o direito da livre expressão? Pode uma manifestação em favor da pedofilia, por exemplo?
Essa decisão do Supremo está revogando o artigo 287 do Código Penal, que diz fazer apologia publicamente a crime ou autor de crime? É preciso que a gente encontre parâmetro disso, porque nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida é absoluto. Nós temos as excludentes de licitude no Código Penal, legítima defesa, daí por diante, enfim, que termina colocando limitações também. Isso me preocupa, me assusta. Doutor Mauro Chabrim, você que entrou no Supremo, ganhou essa ação, é uma decisão, vamos dizer assim, histórica do ponto de vista da interpretação da legislação. O senhor concorda com esse tipo de argumentação do deputado? Olha, o Supremo Tribunal, ele acabou vindo confirmar o seu papel de intérprete, né, da Constituição. Ele reconhecendo a liberdade de expressão, o direito de reunião de forma pacífica e ordeira. E deixou bem claro que a decisão dele não permite, não abrange eventuais manifestantes que porventura queiram, por exemplo, fazer uso. Que o uso é proibido, o porte da substância, como bem destacou o deputado, é proibido. Então, o que ele falou, é permitido debater, é legítimo o direito do cidadão discutir o assunto, né? Mas, extrapolando esse limite, o poder repressor do Estado poderá atuar. Então, o Supremo não fez nada além de sua função constitucional, que é interpretar a Constituição de forma a garantir um direito fundamental do homem, que é expressar seu pensamento. Será que, não sei se o senhor compreende assim, que essa decisão do Supremo teria revogado 287 do Código Penal? Não, confesso que eu não entendo dessa forma, até porque, por exemplo, fosse enaltecer alguns figurões, vamos dizer assim, do tráfico, né, nomes famosos que existem, como Fernandinho Beiramar, por exemplo. Enaltecer figuras como essa seria uma apologia, vamos dizer assim, de certa mas forma. O artigo 287 não fala de enaltecer publicamente só o autor do crime, mas a própria prática criminosa. Na medida que portar drogas, daí por diante, uma prática criminosa, e o Supremo diz, não, mas olha, defender isso é direito de expressão. Até que ponto não está sendo derrogado o Código Penal? Nós temos uma pergunta de telespectador sobre isso. Mesmo em defesa da liberdade de expressão, a marcha da maconha pode incentivar o consumo. Você concorda com isso? Não, o objetivo da marcha é tão somente debater o tema. É bem verdade que o fato de até então haver essa celeuma jurídica, se apologia a liberdade de expressão, muitas das pessoas que são favoráveis ao debate, e não necessariamente favoráveis ao consumo, se sentiu acuadas. Como costuma-se dizer, se sentiu trancado no armário, né? E agora as pessoas estão mais à vontade para debater o tema. Encorajando. Agora, essa discussão assim, que envolve costumes, que envolve a questão da ordem pública, né, dos direitos de expressão, mas há também um aspecto científico com relação a isso. Afinal, essa droga, ela pode ser consumida sem malefícios, ela pode trazer mais benefícios do que prejuízos para as pessoas. Doutor Renato, o senhor que é neurocientista, que tem um livro sobre que trata desse assunto também, qual é a sua opinião sobre isso? O viés que eu vejo é um pouco diferente do viés deles. O que eu acho é que o Estado deveria difundir e educar as pessoas a fazer de forma apropriada o uso das propriedades medicinais da maconha, que são muito poderosas, são indiscutíveis do ponto de vista científico e tornam ela um remédio bastante seguro, na verdade, comparado com substâncias que são vendidas na farmácia, por exemplo. Mas um remédio seguro para quê? Nossa, você vai ter que aguentar a lista aí. Bom, Parkinson, ela funciona muito bem para aliviar dor e disfunção motora, né? Porque além do tremor, Parkinson dificulta a locomoção, né? E o efeito da maconha é quase que imediato, controlando esse tremor e essas dores. Controla vários tipos de dores importantes que normalmente são tratadas com morfina, como é o caso das dores nevrálgicas, né? Dores, deixa eu explicar melhor, dores que são causadas por danos no próprio sistema nervoso. Não é que há alguma inflamação, alguma coisa machucada, mas o próprio sistema nervoso tem um defeito que leva a uma mensagem constante de dor, e são dores que muitas vezes as pessoas se matam porque não conseguem resolver essa dor. A maconha resolve essa dor. Enxaqueca. Enxaqueca também resolve. Isso tudo depende de você ter linhagens bem
controladas, né, com padrões de produção, padrões estabelecidos, porque varia muito as propriedades de uma planta para outra. Então, se você tem um sistema que regulamenta essa produção, você tem essas propriedades adequadamente alocadas em cada planta, diminuindo, inclusive, os efeitos colaterais. Mas, continuando, por exemplo, ela tem uma vantagem que ela tem um efeito multissintomático. Então, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, fazendo tratamento de quimioterapia, elas sofrem muito pelo próprio câncer e por causa do tratamento de quimioterapia, que causa um mal-estar terrível, né? E isso, obviamente, também causa um problema um problema emocional sério para a família, certo? Então, usando a maconha, ela tem um alívio das dores do câncer, ela tem um alívio da náusea, com isso ela consegue voltar a se alimentar, e se alimenta porque aumenta o apetite, aumenta o gosto pela comida. E os efeitos que são considerados, assim, digamos assim, pecaminosos da maconha, que é a pessoa se sentir, mudar a sua percepção das cores, do som, o bem-estar que a maconha causa, o alívio do humor, isso do ponto de vista terapêutico é valiosíssimo, porque essas pessoas elas sofrem muito com o estresse, com a tristeza. Então, esse ganho de humor que a maconha causa, que é o que é considerado a coisa obscura da maconha, na verdade é uma vantagem terapêutica considerável com relação a outros remédios. Ela também serve, por exemplo, para broncodilatadora, ela inibe a náusea, né, inibe o vômito, como eu falei. Tem propriedades que inibem o crescimento do câncer, que são propriedades que, quando a gente fala assim, as pessoas falam, pô, mas se inibe o câncer, como é que isso não é difundido? Mas inibe mesmo e não é difundido porque existe todo esse distanciamento, né, da realidade científica, da realidade cultural sobre a maconha, né? Porque, na verdade, a maconha ela sempre foi compreendida como remédio e nunca deixou de ser compreendida como remédio, porque a lei não impõe uma mudança na realidade da natureza, né? Nós, cientistas, a gente analisa a natureza sem fazer juízo de valor dessas propriedades maravilhosas que a natureza botou nessa planta, né? Para fazer uma ponte, então, com essa discussão da apologia, o que eu acho curioso é o seguinte, porque o que eu estou fazendo aqui, falando a verdade sobre a maconha, é apologia ou não é? Isso aqui quer dizer, se uma pessoa está na rua dizendo a maconha é boa para a saúde, em vários aspectos, e faz menos mal do que o álcool, isso é apologia? É uma coisa que eu não compreendo. Talvez eles possam... Mas a abordagem, de fato, tem outro viés. E essa abordagem, do ponto de vista científico, eu não vejo por que não concordar. Agora, evidentemente, e ao que me parece, a marcha da maconha não tem esse objetivo, não é? O uso terapêutico, medicinal, do ponto de vista científico, não só da maconha, mas de qualquer outra planta que tenha propriedades, enfim, só que isso vai acontecer a partir de prescrição médica, tem a dosagem certa, dependendo da enfermidade que a pessoa sofre, daí por diante. Não é isso que propõe a marcha da maconha. A marcha da maconha propõe o uso puro e simples da maconha. Isso é crime, ou melhor, isso inclusive é um comportamento que não é absorvido pela sociedade. Eu não consigo identificar na sociedade alguém que, tendo a informação que determinada planta, daí por diante, tem uma propriedade que cientificamente foi comprovada, que utilizada dentro de recomendação médica sirva para curar alguém, que seja contra. Não é? Nisso nós estamos de pleno acordo. Doutor Mauro, na verdade, a marcha da maconha, ela é muito ampla. Ela acaba sendo a expressão de N segmentos da sociedade em prol desse debate. E aí inclui o uso medicinal, inclui o uso para fins econômicos e, claro, o uso recreativo. Hoje a sociedade permite o uso do tabaco, o uso do álcool, se restringe a publicidade, se restringe a propaganda, se restringe o local de consumo e com isso já obtivemos um êxito na redução de 50% no consumo do tabaco na sociedade. E o que se pretende, quando o uso recreativo que chama, de certa forma é uma regulamentação, com certeza restritiva, até mais que o álcool, o tabaco, por exemplo. Entendeu? Não se pretende um oba-oba, que as pessoas vão poder sair por aí fazendo consumo. O que se pretende nesse debate, até mesmo a questão do uso recreativo, do uso recreacional, é tirar do poder paralelo do Estado, do traficante, de quem está na ilegalidade, e transferir para o Estado, de certa forma, quem sabe até mesmo um monopólio, por exemplo, no cultivo ou na venda, por exemplo. Aí depende de debates, né? A questão de como seria uma regulamentação, né? Mas o importante é tirar do poder do paralelo, do poder da ilegalidade, um monopólio e trazer para um lado legal, que o Estado regulamente e controle o assunto.
Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo a questão da maconha. Legalizar ou proibir o consumo de maconha? Voltamos com 3-1, que hoje discute a polêmica do uso da maconha, liberar ou proibir. Estão aqui conosco nessa discussão o advogado da Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos, Mauro Chaibem, que entrou com ação para a liberação da marcha da maconha no Supremo Tribunal Federal, o deputado federal João Campos, do PSDB de Goiás, líder da bancada evangélica na Câmara, e o neurocientista Renato Malcher, autor do livro Maconha, Cérebro e Saúde. Antes, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber se é justo doentes terem de utilizar maconha escondido para aliviar dores de determinadas doenças. Doutor Renato. Isso até é interessante, que eu vou passar para os colegas aqui que entendem de legislação que eu não entendo, uma questão que às vezes me colocam parecida com essa, porque recentemente houve um estudo muito amplo comparando sobre vários pontos de vista, vários aspectos, os danos de cada droga, né? Danos sobre o indivíduo com relação à sua saúde, sobre o indivíduo com relação ao controle que ele exerce sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, danos com relação aos que estão em volta desse indivíduo, se ele afeta a vida de quem está em volta dele, danos em relação à saúde pública, por exemplo, né? São alguns dos critérios. E aí fizeram um ranking, né? E nesse ranking, o álcool está em 4º lugar e a maconha está em 11º. Então, a coisa que se coloca que fica estranha é a seguinte, vamos supor um industrial, né, que vende milhões de litros de álcool por ano para milhões de brasileiros. Ele é uma pessoa que é considerada uma pessoa honesta, produtiva, que dá empregos, etc., na sociedade. No entanto, a substância que ele vende causa muito mais danos à sociedade, à saúde pública e aos indivíduos do que a maconha, sendo que, por exemplo, uma pessoa que for, sei lá, um jovem de 20 e poucos anos que cultive maconha e que distribua, venda para amigos ou para outras pessoas, essa pessoa vai ser considerada um criminoso hediondo, sendo que ela pode estar, inclusive, facilitando o uso médico para outras pessoas que não têm como adquirir de outra forma. Né? Então, qual é o sentido disso? Essa pessoa está vendendo um remédio e é punido como um criminoso hediondo, enquanto essa pessoa está vendendo algo que não é remédio. Fazer uma comparação assim mais, vamos dizer assim, compreensível. Né? A escala de produção, de consumo de álcool é muito maior do que a escala de produção e consumo de maconha. Então, sob esse ponto de vista, quer dizer, sob esse paradigma, a comparação ela não é muito, vamos dizer assim, justa. Se não fosse se você comparar do ponto de vista social, mas do ponto de vista se fosse individual, comparar sim. em termos de consumo, vamos dizer assim, o prejuízo de um sujeito que fumou um baseado e um sujeito que consumiu, vamos dizer assim, uma cerveja. Eu vou dar um exemplo que eu não preciso nem falar dos danos físicos do álcool para esclarecer o grande paradoxo, que é o seguinte: a maconha nunca tira a consciência do usuário. Ele pode ficar sonolento, mas ele não perde a consciência. O álcool tira a consciência do usuário e o pior, o álcool tira a consciência do usuário antes dele parar de agir. Então, o cara já não tem mais nenhum critério, né, de valor social, nenhum limite racional da ação dele, e ele continua agindo. Ou seja, ele está inconsciente, mas está agindo. Esse cara vira um potencial causador de danos, como é quando ele dirige, como é quando ele entra em brigas irracionais. A maconha não faz isso, a maconha não tira a consciência de ninguém, o álcool tira. Isso, para mim, é o suficiente para dizer que o álcool é uma droga muito pesada e a maconha não é. E aí, como que você enaltece pessoas que vendem milhões de uma droga que faz mal e tira a consciência das pessoas e diz que uma pessoa que produz e vende uma planta que não faz tão mal é um criminoso hediondo? Aí você pega um jovem, destrói a vida dele, destrói a vida, porque você pega um jovem de 20 e poucos anos, põe na cadeia, você destrói a vida dele. Qual é o sentido disso? Ou pior,
Uma pessoa é pega em casa com uma pequena plantação que está usando para fins medicinais, está aliviando o seu sofrimento, está em plena harmonia com a natureza, com a ciência, com o direito fundamental dela de tratar do seu próprio bem-estar. Aí vem um agente do Estado, impede ela de fazer esse uso e ainda transforma ela num criminoso, transfere ela para uma situação que vai arruinar com a vida dela. Qual é o sentido disso? Você é a apologia da maconha? Que ele coloca, com todo respeito, é a exceção da exceção. Quantas pessoas no Brasil já foram identificadas pela Polícia Federal, pelas polícias civis, militar, que tinha uma plantação lá que era medicinal? É a exceção da exceção. Não é? Agora, as que foram presas como traficantes. Concordo inteiramente que o álcool provoca muito maior dano à sociedade do que a maconha. E aí o raciocínio é exatamente o contrário. Então que proibamos o álcool. Esse argumento não pode servir para liberar outras drogas que, embora tenham algumas propriedades que são benéficas, mas que têm grandes benefícios à sociedade também. É exatamente o contrário. E acho que nós estamos caminhando nessa direção. Não necessariamente de estar proibindo o álcool, mas de estabelecer restrições. A lei já estabelece a proibição da comercialização do álcool a menores de 18 anos. É pouco fiscalizado, mas isso está estabelecido na lei. O álcool é uma droga de fato permitida para os maiores de 18 anos. E sabe-se que o álcool, e no segundo passo a maconha, é a porta para as demais drogas. Isso eu não sei se seria consenso geral, mas basta a gente frequentar, principalmente as comunidades terapêuticas, que a gente vai ter esse testemunho no dia a dia. Não é? É a porta. Posso comentar sobre a porta só rapidamente? Bom, na verdade, a maconha, ela tem várias pesquisas mostrando que ela tem sido usada como porta de saída para drogas que realmente viciam do ponto de vista fisiológico, né? Isso então é o contrário, porque o que se diz que ela é uma porta de entrada porque o que ela faz, ela alivia a síndrome de abstinência de drogas como a heroína e o próprio crack. Isso tem uma pesquisa de observação de usuários do Dartiu Xavier, da FAPESP, e que mostra que espontaneamente os usuários buscam a maconha quando eles não têm acesso ao crack e que eventualmente isso facilita que eles superem, né, o período de síndrome de abstinência e até abandonem o crack e substituam pela maconha, que é muito menos lesivo para eles, na verdade. E essa ideia da porta de entrada, na verdade, é uma confusão. Não é que está errado que exista uma certa sequência, mas há uma confusão de achar que essa sequência é imposta pelas propriedades farmacológicas da droga, porque não é. O que acontece é o seguinte: as pessoas vão usando as drogas na medida em que as drogas são mais ou menos disponíveis e populares. Então, elas começam com o álcool, que é uma droga pesada. As pessoas dizem, vai usar maconha e vai migrar para uma droga pesada. Mas, na verdade, o álcool é uma droga pesada, muito mais pesada que a maconha, e as pessoas começam com o álcool porque é culturalmente aceitável o pai oferecer lá uma cervejinha para o filho de 16, 17 anos. É ruim, mas é culturalmente aceitável. E as pessoas vão às ruas e veem as pessoas se drogando com álcool num clima de festa, de aceitação, de confraternização. E aí as pessoas aderem ao uso do álcool primeiro. Depois, eventualmente, elas têm contato com a maconha porque é uma coisa mais difícil de achar porque é ilegal e menos popular do que o álcool porque é ilegal. E é mais popular do que as drogas mais pesadas porque todo mundo tem uma noção de que cocaína, heroína causa mais danos às pessoas do que isso. E são drogas mais caras e menos acessíveis. Então, existe uma tendência que é quase que ditada pela estatística que a lei impõe de acesso à droga que causa essa sequência. Mas se você regulamentar o uso da maconha, por exemplo, como é na Holanda, o que aconteceu é que houve uma migração, ainda que parcial, de usuários de heroína para maconha e de álcool para maconha, o que do ponto de vista individual e de saúde pública é um ganho, na minha opinião. E a tese de que, de repente, um garoto está vendendo ali, comercializando a maconha para ajudar a curar alguém que é portador de determinada enfermidade, aí é um absurdo, que é crime hediondo, também não pode ser colocada desse ponto de vista, porque se a maconha tem consequências também maléficas, ora, nós temos muitas drogas Quais são de tarja preta,
que não são comercializadas na rua por garotos. Essas drogas que tem que ter controle em função das consequências no organismo humano, elas são comercializadas sob o controle. Daí, por isso tem a tarja preta depois. Você não pode admitir, então, que uma erva que, segundo os estudiosos, e é por isso que a legislação estabeleceu restrições, tem danos na sociedade, seja então comercializada aí ao bel prazer, na feira, daí por Quais diante. estudiosos? Eu sou estudioso. Isso, Eu sou aqueles estudioso. que fundamentaram o legislador a estabelecer isso. Sob pena, então, Não de fundamentaram, ter que... não existe fundamentação sob pena, então, de científica nós pra lei. termos que caminhar na direção Vamos de liberar falar outras drogas. falar Então, de por que cada não vez? liberar a cocaína, as outras drogas todas? Porque faz mais mal. Porque certamente elas também, embora fazendo mal, ou mais mal, certamente terá alguma propriedade também benéfica. Nós então, temos que liberemos álcool não tudo. tem. Não é? Nós temos uma pergunta de telespectador. O verdadeiro objetivo dessa marcha da maconha não é de fato a liberação das drogas? Doutor Mauro, essa polêmica aí com relação à marcha, voltando ao ponto de partida. Qual é o objetivo da marcha? A marcha da maconha, o objetivo é a regulamentação da maconha. Não nego que existam outros especialistas, diversas áreas do conhecimento que sustentem que não só apenas a maconha deveria ser regulamentada, e sim outras substâncias também. Ou seja, esse assunto sequer é unanimidade entre os próprios debatedores do assunto. Mas o fato é, precisamos realmente debater na sociedade. Eu sei que temos uma lei que ainda é de 2006, né, sobre drogas. Essa lei, ela na sua base de princípios, ela é muito positiva, né? Mas na hora que criminaliza as condutas, ela é uma linha bastante tênue. O que é um traficante, o que é um usuário? Então, pega-se as condições do agente, as circunstâncias em que houve esse flagrante. E isso é um perigo, porque é possível um delegado, um determinado flagrante, entender que determinada pessoa é traficante, e depois, no decorrer da instrução criminal, essa pessoa vai ser desclassificada para usuário. Mas até ela provar que ela é usuário, ela vai ficar presa. E como já bem destacado, a lei hoje em dia não prevê pena de cadeia para o usuário. Mas enquanto esse usuário não prova na justiça que ele é usuário, ele fica preso. É o que está acontecendo hoje com um jovem aqui de Brasília que foi preso no dia seguinte da marcha. Ele produzia para consumo próprio em sua residência. Realmente havia uma quantidade um tanto significativa, mas aí são vários detalhes para justificar isso. E esse jovem está sendo acusado. E quanto tempo ele vai ficar preso? Você fala que a lei, então, ela é ambígua, do ponto de vista do procedimento do agente policial. Ela é ambígua. Mas há um outro questionamento que foi feito pelo doutor Renato, que eu dei uma esfriada aqui no debate, e que eu gostaria que ele explicitasse, que é o seguinte, é de que a lei não tem base científica para classificar a maconha como uma droga prejudicial à saúde. Explica isso para nós aí. Foi o que eu falei. Houve um estudo feito que mostrou que com todos os aspectos... O que você falou sobre ser mais usado no álcool, é verdade que isso tem um peso maior na sociedade, mas para o indivíduo, né, o álcool é muito mais prejudicial do que a maconha, muito mais mesmo. O álcool é a quarta droga mais prejudicial, e a maconha é a 11ª, ficando atrás do cigarro, inclusive, né? E existe esse mito de que houve... Acho que as pessoas imaginam que houve uma reunião de cientistas em algum ponto da história e decidiram, olha, a maconha causa esses problemas e tal. Ele falou os malefícios. Eu não sei quais os malefícios que ele está falando, porque a maioria dos malefícios que dizem está errado, não é verdade. O que ela faz... aquela história do ovo, que foi durante muito tempo condenado como... Você me citou alguns malefícios, da pessoa perder a percepção da realidade, você me citou alguns benefícios. Não perde a percepção. Alguns benefícios aí. Não perde a percepção, ela muda a percepção para melhor, ela se sente melhor sobre a realidade. Isso é ótimo, as pessoas desenvolvem remédios caríssimos para tentar fazer isso. Você pode comprar esse efeito na farmácia de uma forma caríssima ou usar uma planta, que é um produto da natureza. Agora você falou que era preciso, porém, desenvolver linhagens Isso, tem essa questão, porque quando você não tem uma regulamentação, você tem os efeitos colaterais. Por exemplo, o efeito colateral mais prejudicial, eu não diria maléfico para a pessoa, é um déficit
na capacidade cognitiva enquanto ela estiver sob efeito da maconha. Se a pessoa usa todo dia, ela vai estar sempre um pouco aquém de alguns aspectos da sua capacidade mental. Mas isso não quer dizer que a pessoa não se sinta beneficiada pelos outros aspectos, né? Eu acho que vários artistas se beneficiam por essa percepção da realidade, essa criatividade, esse bem-estar, né? que é um dos efeitos da maconha que tem vantagem terapêutica. Então, crianças ou jovens em idade de crescimento não devem usar maconha porque isso vai desmotivá-los e vai prejudicar o aprendizado, certo? Mas do ponto de vista de qualquer outro aspecto, se você considerar os adultos, não existe nada que justifique esse fantasma, esse assombro que existe em torno da maconha. É uma coisa cultural. A maconha, quando ela foi proibida, ela não foi proibida por causa das propriedades psicoativas dela. Ela foi proibida por questões geopolíticas, econômicas, que dizem respeito, sobretudo, inclusive, ao uso do cânhamo, que nem tem propriedades psicoativas. Não houve, como as pessoas imaginam, há 90 anos atrás, uma reunião de cientistas para dizer vamos proibir essa planta porque ela faz mal. Não houve. Quando ela foi proibida, inclusive, a maconha era das grandes estrelas da indústria farmacêutica. Ela já foi vendida em xaropes pela Lilly, pelas principais indústrias farmacêuticas. E hoje em dia, que a gente está com esse debate bobo de se não é, enquanto isso, as indústrias farmacêuticas estão produzindo extrato de maconha balanceado e vendendo. Então, voltando à questão. As plantas têm vários princípios com propriedades diferentes. Então, se você tiver uma abordagem científica para tirar vantagem desse conhecimento e balancear esses princípios ativos, você pode diminuir, por exemplo, a tendência para algumas pessoas de terem... existe um grupo pequeno de pessoas que tem tendência à psicose que não pode usar maconha, porque a maconha, o THC pode aumentar a tendência a ter um surto. Porém, esquizofrênicos, por exemplo. Pois é. Porém, a maconha tem o canabidiol, que faz o contrário, que é um antipsicótico. Então, se a pessoa, se houver um aporte do Estado para produzir uma planta com mais canabidiol, o próprio psicótico pode eventualmente tirar vantagem dessa planta, se comprovado que assim essa planta funciona de fato dessa maneira, para tratar a ansiedade, que é um problema comum entre os psicóticos. E o canabidiol é ansiolítico e antipsicótico. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com o 3-1 discutindo a questão da maconha, liberar ou proibir. A gente volta já. Voltamos com 3-1, que hoje discute a polêmica sobre o uso da maconha, liberar ou proibir. Estão aqui conosco nessa discussão o advogado da Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos, Mauro Chaibem, que entrou com a ação para a liberação da marcha da maconha no Supremo Tribunal Federal, o deputado federal João Campos, do PSDB de Goiás, líder da bancada evangélica na Câmara, e o neurocientista Renato Malcher, autor do livro Maconha, Cérebro e Saúde. Antes, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador na abertura desse terceiro e último bloco do nosso programa. Não é um contrassenso fazer campanha contra o uso de drogas e, por outro, defender que o consumo não seja mais crime? Doutor Mauro, como é que você vê essa questão? Olha, essa pergunta, na verdade, é a seguinte: defender o uso de drogas são determinados segmentos da sociedade e, ao mesmo tempo, campanhas publicitárias já é uma política pública de governo. Então, as coisas, em tese, não se confundem, né? Mas o que deve ficar bem claro é que o que se está sendo debatido pela sociedade é uma forma, na minha opinião, além das propriedades médicas, dentro de outras áreas da cannabis em si, o que se discute são políticas públicas de segurança pública, né? O que a sociedade percebe hoje em dia é polícia cada vez mais armada e traficante, por consequência, também quer se armar ainda mais, né?
E o que se debate é uma forma de você tentar amenizar esse problema. Os que defendem uma mudança dessas políticas, se quer falar, olha, vamos acabar com o tráfico na nossa sociedade. Não é isso. Né? Por exemplo, se o Estado resolver hoje proibir o álcool e o tabaco, o que vai acontecer com essas duas substâncias? Vão para a ilegalidade. Mais poder na mão de traficantes, né? Do mercado paralelo. Então, o que queremos fazer nesse debate? É tirar desse mercado ilícito o poder, o monopólio do comércio, né? e do controle dessas substâncias e passar para o lado da legalidade, para que o Estado consiga ter mais efetividade em suas políticas públicas de segurança pública. Né? Deputado João Campos, o líder máximo do seu partido, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, fez uma revisão assim, completa de suas posições com relação à questão do uso de drogas, do combate às drogas, e hoje é um dos líderes mundiais de uma campanha, inclusive tem um filme na apresentação do programa, um trecho do filme foi mostrado, Quebrando o Tabu, para que seja revista toda a legislação, essa legislação que o senhor está defendendo. E ele é o líder do seu partido. Você já teve alguma conversa com ele, já procurou ele para tratar desse assunto? Como é que... O presidente Fernando Henrique não fez essa discussão no partido e nem fala pelo partido em relação a esse tema. Ele tem o respeito de todos nós, a nossa admiração, é um líder, mas em relação a esse tema ele fala por si só. O partido não fez essa discussão, daí por diante. Ele continua tendo o nosso respeito, mas é uma tese que é colocada por ele enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Agora, eu sou policial de carreira, né? Sou um delegado de polícia. É evidente que houve um fracasso do combate às drogas, do Plano Colômbia, nos Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação real. Quer dizer, nunca se gastou tanto com combate ao tráfico de drogas, ao consumo de drogas, à produção de drogas, e, entretanto, a escala do tráfico, o fracasso é evidente, e agora o exemplo mais gritante é a situação do México, que está em vias de se tornar um que se chama de narco-estado, né? Porque o grau de corrupção do aparelho policial, do aparelho de repressão, é enorme. Nós estamos vivendo uma experiência assim, interessante com relação ao combate ao tráfico, no caso do Rio de Janeiro. Qual é o balanço que o senhor faz disso aí, já não do ponto de vista da questão legal, mas do ponto de vista da eficiência policial? A eficiência policial está muito baixa, mas não é só nesse caso. É também em relação a roubo de carro, é em relação a homicídios, a taxa de homicídio, agora o mapa da violência mostrou isso, enfim. Então, exatamente por quê? Porque ao longo do tempo, e a gente volta para a questão exatamente das políticas de segurança pública, os governos, não apenas esse, ao longo do tempo os governos não investiram em segurança pública, não investiram em termos de qualificação de policial, de logística, de novas tecnologias, daí por diante. Então o crime avançou e as polícias, por falta de investimento, ficaram lá atrás. Elas não conseguem dar a resposta, não só nessa área, mas nas demais áreas. Agora, eu queria até me reportar aqui uma palavra do Dr. Mauro. Essa legislação, ela não é perfeita, mas é uma lei boa, uma lei nova de 2006 e que é reconhecida internacionalmente. Agora, não é perfeita. Esse é um dos pontos de discussão. Mas vale dizer, em relação ao usuário não se impõe prisão ao usuário no Brasil a partir dessa lei. Sequer o usuário é alvo de auto de flagrante, de auto de prisão em flagrante. A lei, no artigo 28, estabelece que pena para o usuário não se impõe pena de prisão. É advertência, é prestação de serviço à comunidade e outras penas de caráter educativo. Então, o usuário sequer é objeto de condução pela autoridade policial para flagrante. A lei, nesse sentido, do meu ponto de vista, foi até benéfica. Agora, não basta, na medida que o aparelho policial foi ineficiente, daí por diante, então, que a gente legalize ou descriminalize apenas o uso. Então, que a gente vai ter que descriminalizar também o tráfico, o comércio, daí por diante, que ocorre em relação ao álcool. O álcool pode ser comercializado e a indústria está aí devidamente legalizada. Se nós permitimos o uso, mas vamos continuar criminalizando o tráfico, o comércio das drogas, nós vamos fortalecer o tráfico, porque evidentemente vai aumentar o uso. Evidentemente.
Então vai aumentar a transação comercial em relação a isso. Agora, era muito bom que todos nós pudéssemos conhecer toda essa realidade. O que é que o governo, independentemente da política de segurança pública aqui, tem feito na área da prevenção ao uso de drogas? Essa é uma boa pergunta. É quase zero, se não zero. E na área da recuperação, do tratamento, daí por diante, o que nós temos de resultado positivo no Brasil são iniciativas voluntárias, principalmente de natureza confessional, de espíritas, católicos, evangélicos, enfim. O governo é omisso. A única área que o governo opera quanto às drogas é da repressão e com ineficiência. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Porque em outros países, medicamentos à base de maconha já são legalizados para o tratamento de doenças graves. Renato, aproveita e fale um pouco também das suas pesquisas com relação a isso. Na verdade, a minha pesquisa é com o sistema que a gente chama de sistema canabinoide endógeno, do próprio corpo, né? Recentemente foi compreendido o efeito que os princípios ativos da maconha faziam no organismo, que antes achava que era um efeito desorganizador, mas na verdade ela atua sobre estruturas específicas que regulam a forma como o sistema nervoso funciona. E a partir da descoberta dessas estruturas específicas, se compreendeu que o cérebro deveria produzir substâncias parecidas com as que tem a maconha, e aí encontrar essas substâncias no cérebro são chamados canabinoides endógenos. O canabinoide vem do nome cannabis sativa, da planta. A minha pesquisa começou bem no início dessas descobertas, né, sobre os endocannabinoides, e ela tem a ver com a função dos canabinoides endógenos na regulação do equilíbrio e da coordenação de todos os aspectos da fisiologia dos animais, inclusive aspectos emocionais, cognitivos e de apetite e de inflamação. É um sistema que orquestra a adaptação do organismo de volta à normalidade. Não é que quando ele atua, ele está na normalidade, ele faz essa transição. Então, com isso, se ficou claro tanto como funciona todos esses princípios ativos e suas funções benéficas, como os problemas do abuso, né? O problema do abuso, como eu falei, se a pessoa usa constantemente, ela vai ter um déficit cognitivo, um déficit de memória, mas isso é um déficit... Ela vai ficando com o miolo mole, como se diz. Não muda o miolo da pessoa. Ela responde a pergunta dos malefícios. Não muda, mas não muda o cérebro da pessoa. O que acontece é que quando ela para, existe um período em que ainda há THC no organismo dela, e na medida que esse THC vai sendo eliminado, a pessoa vai voltando ao normal. Então, um usuário pesado, de muitos anos, ele vai precisar de uns meses aí para... Agora, essa pesquisa você fez com animais ou fez observando pacientes? Com animais. Nos Estados Unidos. A essência da minha pesquisa foi mostrar o seguinte, que quando o animal passa por um estresse, existe um hormônio que é produzido pela glândula adrenal, que chama cortisol no homem. Esse hormônio ele orquestra uma série de mudanças, tanto da fisiologia do organismo quanto do cérebro, para justamente após a emergência desse estresse, que pode ser correr de um predador nos animais, ou correr de um assalto, ou enfim, uma briga, alguma coisa em humanos, depois dessa ocorrência do estresse, que é quando a pessoa fica cheia de adrenalina, disposta a brigar ou a fugir, existe um período necessário para ela voltar ao normal. E esses glucocorticoides, o que eles fazem é fazer várias células produzirem, então, esses canabinoides endógenos para acalmar a pessoa, para diminuir a tensão psicológica e muscular, para diminuir a dor, para reduzir a inflamação, para melhorar até, do ponto de vista cognitivo, um pouco a criatividade, porque ajuda ela a fragilizar algumas memórias que não estão mais úteis para poder surgirem novas memórias, por exemplo. Então, da mesma forma que isso gerou uma compreensão melhor dos benefícios, também gerou dos malefícios. Então, o que, assim, não tem um embate muito forte com ele. O meu problema é que se estabeleça com clareza exatamente o que acontece. Agora, por que isso é importante? Porque quando você fala, na verdade, o que é bom e o que é ruim, isso é importante para quem vai fazer uso medicinal. Então, você desmistificar, por exemplo, que a maconha não mata neurônio, não é uma intenção do cientista de falar para as pessoas, pode usar do jeito que quiser porque não mata neurônio. Não, é para deixar claro que para o uso medicinal, inclusive, essas pessoas não vão ter esse dano porque ele não ocorre. É importante que se saiba isso porque
quando eu estou falando de uso medicinal, eu estou falando de aliviar sofrimentos sérios. Agora, o que é feito hoje em termos de produção de substâncias, de medicamentos e mesmo de linhagens de maconha que possam ser usados de forma medicinal? No Brasil, nada, porque... Mas fora do Brasil, aí que você constatou. Olha, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma cadeia produtiva que inclusive rende bilhões à Califórnia de várias linhagens usadas para medicina. São linhagens que são adequadas, né, para determinados tipos de funções, né? Tem uma que pode ser mais analgésica, outra que pode ser mais para insônia ou bruxismo, que é o caso que ele falou, né? O bruxismo é uma espécie de manifestação de tensão, né? De estresse. Então, condiz com o efeito endógeno da maconha. Então, existem pesquisas muito sólidas nessa área e o uso, quer dizer, quando a gente fala de uso medicinal, não está falando de coisa de outro planeta, né? Isso tem no Canadá, isso tem nos Estados Unidos, institucionalizado, não é clandestino. Em Israel, certo? E na Holanda, são países que superaram as barreiras do obscurantismo para dar às pessoas o direito de usar o benefício de uma coisa maravilhosa que a natureza criou, que foi essa planta. Agora, a Embrapa está desenvolvendo trabalho nessa área? Não tem. Porque é a única instituição aparelhada para desenvolver produtos. Existe entre os estudiosos, houve um congresso, já foi o segundo que houve, mas houve um em 2010, onde se deliberou, né, a recomendação ao Estado brasileiro que estabelecesse uma entidade que pudesse produzir essas plantas para que elas pudessem ser usadas para pesquisa, porque é necessário para a pesquisa científica que haja uma padronização, senão uma experiência aqui vai dar de um jeito, você pega uma planta, outra, dá de outro. Você na UNB, você está dando sequência a essa pesquisa? Ou... Como eu falei, a minha pesquisa não envolve maconha, ela envolve o entendimento dos canabinoides que o próprio corpo produz. Mas a reboque desse conhecimento me permite entender como que o que vem de fora atua também. Que é possível produzir uma substância que substitua o... Essa agência, né, reguladora, que seria talvez associada à Anvisa, ela é necessária, ela já está prevista, então falta só, a lei não impede ela, falta só vontade política. Inclusive, vai ser tão importante, tem alguns... Deputado, o senhor é a favor de criar uma agência reguladora da produção? Eu respeito a pesquisa desenvolvida por ele, e consumo de maconha? Não tem como duvidar disso, né? Das propriedades medicinais. Em relação a isso, eu estou de pleno acordo. As propriedades medicinais que estão comprovadas cientificamente e que seja usado cientificamente. Agora, dentro da área de segurança pública, da política criminal, nós temos uma outra realidade. E com todo respeito ao que o doutor Renato coloca aqui, e de fato a droga tem malefício sim, eu fico imaginando, porque independentemente da minha experiência de delegado de polícia, de pastor, agora na Câmara Federal eu sou vice-presidente da Comissão Especial de Políticas Públicas de Drogas e o Crack. E nós temos visitado diversas comunidades terapêuticas, outros programas na área de prevenção, de iniciativa voluntária da sociedade, e eu fico pensando, a mãe, os pais de um dependente químico, observando a exposição feita aqui pelo Renato, e sem contestá-lo, repito, um dado científico, uma confusão que está na cabeça dela, que ela conhece a realidade que o filho está vivendo em função dos malefícios da droga, em função da realidade criminal, daí por diante, quer nas comunidades terapêuticas, quer nos presídios, enfim, há uma confusão. Se ela não souber, não tiver discernimento para entender a abordagem que ele faz do ponto de vista científico, com resultados do ponto de vista medicinal, com essa experiência que ela está vivendo, ela vai, pô, então eu estou no outro mundo, não é? Agora, de outro lado, em relação à marcha da maconha, e até porque nós estamos caminhando aqui para o final do programa, eu estou convencido de que ela, de fato, e eu discordo do Supremo, da compreensão do Supremo, é uma apologia, sim, e que incentiva sobremaneira o uso de drogas no país, não apenas da maconha. Doutor Mauro. O interessante é o seguinte, eu, ouvindo com atenção o que o nosso colega deputado falou, temos que deixar bem claro, uma coisa é maconha, outra coisa é crack, oxi, cocaína, que também está lá no alto daquela escala levantada anteriormente pelo doutor Renato. Tá? Então, nós estamos falando de maconha.
o que costumamos ver aquelas pessoas na Cracolândia? É o uso de crack. E é uma droga realmente perigosíssima que demanda uma assistência da família, questões de saúde pública, de clínicas de tratamento. Agora, é uma situação assim de uma hipocrisia muito grande, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Eixo Monumental, em Brasília, né? Você tem 2 polos de consumo de drogas aqui, a luz do dia. Rodoviária. Tem a rodoviária e o cruzeiro lá em cima, depois do Buriti. É uma coisa consentida, porque de certa forma, sim. Você não observa uma ação ostensiva da É uma do certa Estado. complacência do poder público. O que é isso? Como interpretar isso? O que significa isso? Que as pessoas estão chegando à conclusão de que é preciso no parlamento e na lei. Por mudar a forma de lidar com isso. A lei anterior era muito dura e essa já não é, refletindo esse comportamento da sociedade. O deputado falou que o que falta do Estado é o acolhimento dessas pessoas para tratamento. A polícia não tem como resolver o problema deles. Não é a polícia que resolve. A polícia não tem como resolver. Mas são dois status completamente diferentes. Na rodoviária você tem... crack. É crack, pessoas enlouquecidas e tal. E lá no cruzeiro você vê que é gente de classe média, que parou o carro, que fica ali namorando, batendo papo e tal. É outro padrão de o que eu estava falando, são dois comportamentos. São 2 contextos. Mas isso significa que esse arcabouço todo aí está ruindo? Que essas coisas não estão funcionando? Ou há uma lei e há um procedimento prático diante da realidade diferente? O que é isso? A aplicação prática da legislação atual que gera dúvidas acerca da interpretação. É o que eu falei. É muito nítido. Realmente, o usuário não vai para a cadeia. Mas a definição de quem define o que é usuário e o que é traficante é o delegado. E aí vai muito, também puxa muito do lado, aonde foi pego esse usuário? Foi numa periferia e a pessoa não tem como justificar naquele de início como é que ele conseguiu a substância, a tendência é ser traficante. Então, isso é um problema. A aplicação da lei em si é um problema. Tá? Outra coisa, a diferenciação dos níveis, de quais são as drogas que estamos falando. Realmente, crack, eu não estou aqui discutindo crack. Acho que nós vamos ter que fazer outro programa para discutir, porque... O tema é complexo. E outra coisa, a maconha... Nós chegamos ao final, o tempo estourou e nós vamos ter que encerrar o programa. O assunto, a polêmica continua. Agradecemos a presença do advogado da Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos, Mauro Chaibem, do deputado João Campos, líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, do PSDB, e o neurocientista Renato Malcher, que nos deram a honra de participar do nosso programa. Mande suas sugestões para o e-mail 3a1@tvbrasil.org.br. Até a próxima quarta-feira com mais um 3 a 1 aqui na TV Brasil.